Vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Teu coração é terra boa para a palavra de Deus. Amém? Então vamos receber da boa palavra do Senhor nesta noite. Amém, irmãos? Então, hoje é a 7ª semana dessa campanha, Blindagem Espiritual na Família, e hoje eu quero falar sobre colocando a sua família no altar do Senhor. Amém? Eu quero falar sobre os altares espirituais na família. Apesar de que eu estou falando sobre família nesses 7 domingos, é dentro da visão da batalha espiritual, e hoje não vai ser diferente. Eu quero falar sobre altares que existem dentro das nossas casas, que nós precisamos resolver isso aí. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 29, versículo 42 e o versículo 43. O texto diz assim: de geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Neste local eu os encontrarei e falarei com vocês. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Amém? Obrigada, Senhor, pela rica oportunidade que temos de ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Unge os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que toda a nossa atenção, Senhor, todo o nosso pensar, o cogitar do nosso coração, seja agradável, esteja na Tua presença, em nome de Jesus. Quando nós falamos de altar, irmãos, nós precisamos ter em nossa mente uma ideia muito clara do que é um altar. Então, foi Deus quem instituiu o altar para que seu povo, desde o Velho Testamento, ali no altar, fosse um lugar de adoração, um lugar de sacrifício, um lugar de perdão, um lugar de remissão de pecados. A palavra altar, ela significa misberrar. Significa matar ou imolar. Todo o altar no Velho Testamento, ele era erguido no chão, com uma estrutura de pedras. Então, pedras eram colocadas sobre pedras, formavam um amontoado e ali se sacrificava ao Senhor. No Velho Testamento, irmãos, o altar, ele fala de 4 coisas. O altar fala de perdão, porque quando o povo pecava, quando uma pessoa pecava, então, através do sacrifício que era feito ali, aquela pessoa obtinha perdão dos seus pecados. Nós estamos diante de uma mesa que é resultado de um altar. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, nós temos perdão dos nossos pecados. Altar também significa retidão, santidade. Porque não é uma entidade que vai receber o fruto daquele sacrifício. É o único Senhor, Deus vivo e poderoso, e na presença dele temos que nos apresentar de forma reta, santa, porque ele é santo. Então, a pessoa responsável de entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. O cordeiro, para ser imolado, tinha que ser entregue e aquele sangue era vertido. E depois, na presença, no Santo dos Santos, aquele
sumo sacerdote tinha que entrar, mas ele tinha que entrar em santidade. Então Deus não é seu colega, Deus não é seu amigo, Ele não é seu companheiro. Ele é um Deus vivo e todo-poderoso. Esse monte de crente perturbado, crente sem fé, crente que não se firma na palavra, é porque perdeu a visão de Deus. Porque Deus é Deus, irmãos, não há um Senhor como Ele. Você cantou nessa noite, Ele é digno de louvor. Sobre o trono está, e Ele está sobre o trono, e no mais alto trono, por cima de todos os tronos, de dominadores, de potestades, Ele está acima. Ele é Deus, Deus de santidade. A palavra altar também fala de bênção. Ele me perdoa. Eu começo a andar na presença dEle, em perfeição, em retidão, em santidade, e aí as bênçãos me alcançarão. Bênção não alcança pecador. Pecador precisa de perdão e abandono de pecado. As bênçãos alcançam aqueles que estão andando na presença. Altar também fala de vida. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos indo para a eternidade, perdidos, mas o Senhor nos alcançou porque nos entregou a salvação, porque Ele mesmo se entregou como um sacrifício vivo. Ele foi o Cordeiro. Se no Velho Testamento o cordeiro era um animal de verdade, um cordeiro, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, esse cordeiro é Jesus. Quando João está na ilha de Patmos, vocês estão com muito frio aqui dentro? Está muito frio? A porta azul, então, ela pode ser um pouquinho fechada, porque senão vocês vão sair daqui morrendo de frio, porque é muito frio mesmo. A gente está próximo de uma barroca e quem mora em Limeira conhece barroca. Quem está aí, o culto está sendo transmitido, não sabe o que é barroca. Pronto, vai aplacar um pouquinho o frio, porque quanto mais vocês se comprimirem, vocês vão ficar, é pior, né? Vocês vão ficar doloridos. Então Ele nos deu vida, porque Ele deu a sua vida por nós. Em Apocalipse, o apóstolo João, quando ele está na ilha de Patmos, e ele tem a visão de todo o plano eterno e a visão dos últimos dias, ele diz que todos os seres viventes choravam, porque não havia nenhum digno de abrir o livro. Mas eis que o Cordeiro, que foi morto, mas agora vive, ele foi encontrado digno e ele abriu o livro. O livro dos mistérios de Deus foram abertos sobre nós, irmãos. O altar fala sobre vida. Mas existem altares que foram levantados na história da humanidade, que não foram erguidos por Deus. Não estão debaixo do conselho do Senhor. Foram altares erguidos para entidades espirituais das trevas, e se o altar de Cristo fala de perdão, o altar pagão fala de culpa. Se o altar de Cristo fala de santidade, o altar pagão fala de pecado. Se o altar de Cristo fala de bênção, o altar pagão fala de maldição. Se o altar de Cristo fala de vida, o altar pagão traz a morte. E hoje, nessa noite, nós vamos ver sobre que altar você está levantando ao Senhor na sua vida e na sua casa. Do que fala um altar?
Primeira coisa, todo altar levantado fala de um Deus que está sendo invocado. Ninguém vai levantar um altar de devoção, de adoração, de entrega de oferendas, sem que esteja invocando um Deus. Isso não existe. Um Deus, quando é invocado, gera uma aliança espiritual que se perpetua de geração em geração. Então preste atenção, o diabo não é criador de nada, ele é imitador. Tudo que Deus faz, ele tenta fazer no paralelo, distorcido, de acordo com os propósitos malignos dele. O texto que nós lemos diz que este altar é de geração em geração. De geração a geração, esse holocausto, que era a oferta colocada sobre o altar, deveria ser feito. De geração em geração. Se quando nós levantamos um altar ao Senhor em nossa vida, em nossa casa, e nós vamos ter resultados abençoadores com esse altar, da mesma forma, no império das trevas, quem levanta altares para entidades espirituais vai trazer maldição para a sua família de geração em geração. É um culto de ceia. Todos que estão aqui são cristãos. E talvez você esteja pensando, não sei o que eu tenho a ver com essa mensagem, mas você tem tudo a ver com esta palavra. Preste atenção, eu vou explicar. Você lembra de Jacó? Quando Jacó, ele estava fugindo, na verdade, da sua casa por causa do seu desencontro com seu irmão Esaú. Ali Jacó estava tão cansado, quando ele chegou em Betel, ele pegou uma pedra, fez um travesseiro e ali ele dormiu. Enquanto Jacó dormia, a visão espiritual de Jacó se abriu e ele viu uma escada que, essa escada, ela começava no chão e ela ia até o topo no céu, e os anjos de Deus desciam e subiam, trazendo coisas, bênçãos, e ele teve aquela tremenda visão. Há uma coisa que Jacó não sabia, ou no momento ele não lembrava. Naquele mesmo lugar, o seu avô Abraão havia levantado também um altar. O texto diz de geração em geração, irmãos. O lugar onde Jacó teve o encontro com Deus foi no mesmo lugar onde seu avô Abraão havia estado e havia levantado altares, onde o seu avô tivera uma aliança com Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 13 a 15 diz: é o Senhor falando com Abraão nesse encontro, e ele diz: eu sou o Senhor Deus. É o Senhor falando com Jacó nesse momento, falando do seu pai Abraão. Ele diz assim: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Aquela terra que ele estava deitado, seu avô Abraão também havia levantado um altar ali. O texto diz: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tudo que o Senhor havia dito ao seu avô Abraão, o Senhor agora está falando com Jacó. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e farei você voltar a esta terra, porque não te desampararei, até que se cumpra tudo aquilo
que lhe tenho falado. Altares são para gerações, irmãos. O que você faz da sua vida não diz respeito só a você, diz respeito à sua geração. Nós estamos vivendo numa época pós-moderna, em que as pessoas da sociedade, elas estão com uma narrativa onde afirmam a seguinte frase: que elas são donas delas mesmas, que elas não devem nada a ninguém, satisfação a ninguém, então estão vivendo para si. Foi isso que Paulo falou que seria os últimos dias. Timóteo, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos. Não é o que nós estamos vivendo, irmãos? O que você faz da sua vida ou o que você fez no passado? Agora eu vou pegar você. Querido, nós não somos um pedaço de pano que se manchou, coloca no varex e fica branco de novo. Dos nossos pecados em arrependimento, o Senhor não vai jogar em rosto e Ele não se lembrará mais. Porém, o boleto chega. E às vezes não chega para você, mas vai chegar para a tua geração. Tudo que você faz da sua vida diz respeito à sua família, diz respeito à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus netos. O que Abraão fez no passado, naquele lugar, levantando o altar ao Senhor, foi um portal que abriu para Jacó quando ele mais precisou, cansado, sozinho, apenas com seu cajado e um alforje, fugindo para as terras do seu tio Labão, tentando encontrar uma vida melhor, naquele lugar onde ele talvez pensasse que nunca mais ele fosse voltar à sua terra, ou que as promessas que Deus lhe dera não iriam se cumprir, naquele lugar, Deus manifestou a presença dele. Glória a Deus, porque Abraão levantou altares corretos ao Senhor. Queridos, da mesma forma que altares são elevados ao Senhor, o único e verdadeiro Deus do céu e da terra, altares malignos também podem ser levantados e espíritos malignos podem ser atraídos e visitar e influenciar gerações em gerações. Pastora, me mostre na Bíblia. Eu mostro, irmãos. Tinha uma moça na Bíblia chamada Atalia. Casou-se com um rei chamado Acás. Essa moça era filha de uma mulher admirável, Jezabel. O pai dela era um homem, um rei chamado Acabe. A mãe de Jezabel levantou altares aos deuses estranhos, altares a Baal, fez com que seu marido, o rei Acabe, não fizesse separação do povo com o paganismo, e o povo de Deus, debaixo da cobertura de Acabe e de Jezabel, se envolveu com as obras das trevas, ao ponto de Deus ter que levantar Elias para confrontar os profetas de Baal, destruí-los e definitivamente ensinar o povo que só o Senhor é Deus. Mas isso aqui não ficou esquecido. Isso aqui não ficou esquecido, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema dos crentes? Eles querem muito o Espírito Santo, mas não sabem combater no mundo espiritual contra as obras das trevas e nem querem aprender, porque é cômodo não saber.
Atalia, filha de Jezabel e Acabe, como a sua mãe, ela também ergueu altares estranhos no meio do povo de Deus. Aquele comportamento dela, influenciado pela sua mãe no passado, foi tão devastador que ela perdeu todos os filhos, todos. Uma nação invadiu aquelas terras, matou todos os filhos de Atalia. Todos os netos de Acabe e de Jezabel morreram ao fio da espada. Só um, chamado Acasias, sobreviveu. E este o que fez? Continuou promovendo cultos e altares a Baal. Sabe, irmãos, nós precisamos pensar muito bem o que estamos fazendo com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família. Nós temos que medir muito bem o nosso comportamento, porque todo comportamento trará consequências. Eu já falei aqui, nós podemos ser aprovados pelos homens, pela igreja, porque eu já falei que aqui na igreja é tudo muito lindo, vem todo mundo cheiroso, até porque a maioria só vem de domingo mesmo, então todo mundo cheiroso, todo mundo muito bonito, todo mundo muito legal, mas não é assim, irmãos. O nosso Deus está conosco todos os dias. Deus não está com você todos os dias? Todos os dias. O Espírito Santo habita em você, não só quando você vem na igreja, é todos os dias. O que fazemos da nossa vida, queridos, trará consequências. Pode ser que os altares que você levanta na sua casa, eles glorifiquem e apontem e sacrifiquem a um Deus vivo e eterno, como Abraão fez, como Isaac fez, e Jacó, ele colheu os frutos. Mas pode ser que dentro da sua casa, na sua família, haja comportamentos e atitudes recorrentes de altares que já foram levantados. Muitos de nós tivemos avós, mães, pais, avós. Algumas das nossas antigas gerações construíram altares aos deuses estranhos e a espíritos malignos. Essas entidades vêm, porque todo altar invoca um Deus. Elas vêm porque elas têm um direito legal. Pastora, mas Jesus morreu na cruz. Ele levou toda a maldição. Por que ele morreu? Porque ele levou a maldição, é que a gente tem poder e autoridade para no nome dele quebrar. Mas não é espírito de adivinhação. Não é o pastor, a pastora da igreja que tem que falar o que você tem que fazer na sua casa, na sua vida, na sua família. É o crente que tem que observar e perceber situações, comportamentos, repetições. O que aconteceu lá na vida do seu avô, da sua avó, do seu tio? Parentes de sangue mesmo. E que você vê se repetindo. Você vê uma história, parece que você está vivendo uma história que você já ouviu de alguém do passado. Parece que a sua família está vivendo uma história que foi vivida em algum momento. É você que tem que discernir isso. Você tem que perceber. E com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos fazer isso no final. A gente vai quebrar esses altares no final. Entrar na presença de Deus e falar: Deus, eu não quero mais isso. Você tem que olhar e ver, a avó teve um casamento ruim, separou, a mãe teve um casamento ruim, eu estou tendo um casamento ruim, tem uma coisa errada, irmãos.
Porque se você acha que não precisa dessa palavra, porque está tudo ok, por que está ruim então? Era para estar uma bênção na sua casa. Por que não está? Por que está vendo repetições de comportamento que você já viu no passado da história da sua vida? Nós precisamos discernir isso no Espírito. E ao discernir no Espírito, nós precisamos quebrar esses altares que têm sido alimentados por gerações e têm dado legalidade ao maligno de tocar no teu marido, tocar na tua esposa, tocar nos seus filhos, tocar nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. Você precisa enxergar isso, entrar diante de Deus, através de Cristo, que é o novo e vivo caminho, porque Ele foi entregue de uma vez por todas. O apóstolo aos Hebreus diz que Ele é a oferta, o sacrifício que foi entregue de uma vez por todas para ser imolado, e o seu sangue de uma vez por todas, Ele nos perdoa, Ele nos livra, Ele nos dá acesso a Cristo. Todo altar fala de um Deus que está sendo invocado. Isso traz influência. Nós vivemos num país dedicado a uma entidade, né? Que uma vez por ano, lá no mês de outubro, essa entidade é venerada. Não é no Brasil todo. Ela recebe oferenda, ela recebe louvores, ela recebe culto. O nosso país foi dedicado. O nosso país cultua a Rainha dos Céus. O nosso país tem devoção à Rainha dos Céus. E todo altar que se levanta, aquele Deus, ele vai vir. Ele é invocado, ele tem liberdade para agir. Segunda coisa, o altar, ele fala de relacionamento com aquele Deus que é invocado. O texto que nós lemos diz, neste local, em que local? No local do holocausto, no local do sacrifício, no altar do sacrifício. Neste local eu os encontrarei. É um encontro. Eu falarei com você, ali me encontrarei com os israelitas. Nenhum Deus invocado virá se manifestar que não seja para ter um relacionamento com quem o invocou. Altar levantado é lugar de relacionamento. Por que um lugar de relacionamento? Porque esse Deus invocado, ele será influência sobre a vida de quem está invocando, ele vai dirigir a vida da pessoa, o altar vai ser alimentado e ele vai receber adoração, serviço e dedicação. No ocultismo, para que uma entidade se manifeste, tem que ser feita uma adoração, tem cânticos, tem cantiga lá, tem cantiga. Para cada entidade é uma cantiga, e ela vai se manifestar ali. E quando ela se manifestar, ela já exige, não só aquela adoração, mas ela exige dedicação. Existem oferendas, ofertas, coisas que são entregues naquele altar. Ela vai exigir serviço. Eu estou falando lá do ocultismo, que não tem nada a ver com você. Mas e o que tem a ver com você, que é o altar do Senhor?
Cadê a sua adoração? Cadê o seu serviço, irmão? Cadê a sua dedicação? Você sabia que há uma grande diferença entre o derramar da glória de Deus e a manifestação da sua presença? Você sabia que nos cultos nós podemos ter tanto a manifestação da glória de Deus como a presença dele? Na maioria das vezes a gente só tem a manifestação da glória. Ele só desce através do seu Espírito Santo quando verdadeiramente nós queremos um relacionamento com ele. Foi isso que Jesus falou com a mulher samaritana. Mulher, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é o nosso bocão aberto no culto, nem o tamanho do nosso glória a Deus. Deus conhece a gente, irmãos. Ele sabe se a gente está cantando porque todo mundo está cantando, se a gente está no culto, que é para o pastor não ficar na segunda-feira, que eu sei que ele fica, mandando um recado: bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Ou recebe lá do irmão Carlinho, lá bom dia, comunidade da família. Ihu! Parece que ele é o cowboy. Irmãos, Deus é um Deus de relacionamento. A glória dele pode se manifestar e não ser a presença dele. É apenas a manifestação da sua glória, porque a manifestação da presença dele só vem quando verdadeiramente nós estamos entregues, estamos debruçados em nossa adoração ao Senhor e verdadeiramente nós estamos adorando em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana: mulher, não é em Gerezim e não é em Jerusalém. O Pai não está preocupado no local, mulher, Ele está preocupado que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Eu quero dar um exemplo de que o altar fala de relacionamento espiritual com o Deus que está sendo invocado ali. E todo o altar a um Deus vai exigir de nós adoração, serviço e dedicação. Lembra de Daniel, irmãos? Levado para a Babilônia, exilado na Babilônia em cativeiro. Lembra que Daniel e seus amigos fizeram parte daquela comitiva de jovens que iriam ser preparados para servir na presença do rei? O texto diz que Daniel e seus amigos, eles decidiram firmemente não comer nada que fosse servido na mesa do rei para eles. O texto em Daniel capítulo 1, versículo 8 diz: e Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as porções de manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Por que Daniel não quis comer aquela comida? Porque aquela comida alimentava altares pagãos. Daniel se recusou, irmãos, a comer as finas iguarias do rei, porque eram alimentos consagrados aos deuses pagãos. E Daniel não queria que a sua adoração, o seu serviço e a sua dedicação estivessem aliançados com deuses que não eram o Senhor. Deus iria usar Daniel. Como você conhece a história, Deus usou Daniel tremendamente. Um profeta que profetizou e viveu na presença de 3 reis. 3 reis, ele envelheceu, ficou velhinho.
Em todo o tempo de vida profética de Daniel, ele manteve-se firme, ele não se contaminou, mas foi desde o começo. Ele determinou no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, porque ele sabia que aquelas iguarias, aqueles alimentos, eles também alimentavam o altar de adoração aos deuses pagãos. E ele falou: eu vou me contaminar. Depois, quando eu estiver profetizando, estiver sendo usado por Deus, vão dizer que foi fruto daquilo ali. Você percebe o discernimento, irmãos? Você percebe que você não cabe em tudo quanto é lugar, você não cabe em qualquer mesa, querido. Não cabe. Para depois, A, B ou C, não dizer que você prosperou, você foi abençoado, que você está sendo assim por causa daquela coisa. Não é. Sabe, irmãos, existem valores, princípios e costumes no mundo que têm autoridade para nos contaminar. E tudo isso é alimentado pelo anticristo. Por isso a palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha, irmãos, o apóstolo Tiago, eu acho que é Tiago, ou capítulo 4, ou capítulo 5, que ele diz assim: da mesma fonte não pode vir a bênção e maldição. Se um crente está se alimentando em altares que não são do Senhor, como pode sair bênção da vida dele? A Bíblia está errada? Como pode aquilo não contaminar ele? Eu acho que nós não somos melhores do que Daniel. Pelo menos eu e você não fomos jogados numa cova do leão e o leão não fomos. Fomos? E por que nós tomamos tão pouco cuidado com a nossa vida? Por que a gente acha que em tudo quanto é mesa, tudo quanto é roda, tudo quanto é relacionamento, a gente cabe? Por que a gente acha isso? Se Daniel viveu em três gestões de reinado diferente, ele não se contaminou, ele não vivia num palácio, ele tinha a sua casa separada, ele servia ao rei, ele foi um grande governador, ele não só profetizava, não, ele governou sobre imensas províncias. O serviço de Daniel era de excelência tão grande que todos os reis que vieram depois, eles não tomaram o cargo de Daniel, porque era um serviço de excelência. Mas onde Daniel ficava? Lá na casa dele. Você não cabe em qualquer lugar, irmãos. Você não cabe em qualquer mesa. Você não cabe em qualquer relacionamento. Como você vai estar bebendo de uma água amaldiçoada, bebendo de uma água contaminada e achar que vai jorrar bênção da sua vida? A Bíblia diz que não é assim. Sabe, queridos, a atitude de Daniel foi séria. Ele se absteve das iguarias do rei, decidiu não se contaminar. Mas tem muito crente que a cobiça, os prazeres, os confortos carnais estão batendo a sua porta, estão atraindo eles. E eles, ao invés de se alimentarem do altar de Deus, estão se alimentando dos altares das trevas. Não dá, irmãos, não dá. Quem seria Daniel contaminado? Quem seria Daniel contaminado? Não faça pouco caso da sua vida. Não faça pouco caso do que Jesus fez. É fácil, irmãos, entrar numa igreja. Hoje em dia, vamos falar a verdade? Você botar uma roupa bonitinha, entendeu? Você chega com um carrinho bom. Você para na porta de uma igreja, fica ali 15 dias, já você tem um cargo. Ou eu estou mentindo? Estou mentindo, irmãos? Não, aqui só tem crente velho de carteira. Não estou mentindo, você sabe disso.
Queridos, nós temos que ver de que altar nós estamos nos alimentando. Como é que eu vou caber num altar que está sendo dedicado às obras das trevas? Altar é relacionamento com Deus que está sendo invocado. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Não há bênção em julgo desigual, em nenhum julgo desigual. Não há. Você não é a exceção, querido. A Bíblia não trata de exceção, a Bíblia trata de regra. Quem inventou exceção são as igrejas, para caber todo mundo dentro dos cargos, para caber todo mundo nas igrejas, para ninguém ser confrontado. Mas na Bíblia não diz isso. Todo altar fala de relacionamento. É impossível levantar um altar às obras das trevas e não ter relacionamento com aquela entidade. É impossível levantar um altar ao Senhor e não desenvolver relacionamento com Deus. Amém? Terceira e última coisa que o altar nos fala. O Senhor, Ele nos dá poder e autoridade para erguermos altares para Ele em nossa família. Desde o primeiro dia, desde a primeira semana que eu comecei a pregar sobre blindagem espiritual na família, eu falei que blindagem espiritual na família não é mágica. Não é porque você faz uma campanha, não é porque você orou a semana toda, ou porque você vai fazer a semana do jejum, que também tem aqui na igreja. Não é porque você dá seu dízimo, a sua oferta, que você é fiel. Isso não blinda você, não. O que vai blindar a sua família é o altar que você está erguendo na sua casa. É isso que vai blindar a sua casa. Nós precisamos erguer altar ao Senhor em nosso lar, irmãos, e destruir os altares das trevas. Sejam por comportamentos errados e pecaminosos que nós temos, sejam por herança do vô, da avó, da mãe, de alguém que se relacionou conosco no passado e trouxe altares, e serviram altares que não eram o Senhor. No Velho Testamento, no livro de Juízes, no capítulo 27 ao 29, Deus levanta um homem chamado Gideão. E Deus dá uma ordem a Gideão para destruir os altares da casa do próprio pai dele. E era tudo o povo de Deus. Mas a contaminação vem quando a gente não aprende a se separar. Você quer ter uma vida familiar feliz? Você quer ter uma vida familiar na presença de Deus? Fica na tua casa. Cuida da sua vida, da sua família. Para de colocar todo mundo no teu relacionamento. Olha, casamento é marido e mulher. Não põe todo mundo, não cabe mãe no relacionamento, não cabe sogra, não cabe vó, não cabe, irmãos. Não cabe. Porque cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento. E aí você vai querer agradar a todo mundo e o outro tem altares levantados para as trevas, vai te contaminar também. Você está entendendo? Deus deu uma ordem a Gideão. Em Juízes capítulo 6, o versículo 27 ao 29 diz assim: Então Gideão foi com 10 homens que eram seus servos e fez exatamente o que o Senhor havia lhe ordenado. Embora tenha feito à noite, porque tinha muito medo da família do seu pai. Não é fácil não, né? Mexer com família não é fácil não, irmãos. Ele tinha muito medo da família de seu pai, dos líderes da cidade. Então eu vou obedecer, mas de noite. Não foi homem de encarar, não, de dia não, de noite. Quando os líderes da cidade se levantaram, cedo de manhã, o altar a Baal havia sido derrubado. Eu estou falando de povo de Deus, irmão, estou falando de povo de Deus.
juntamente com a Será, que estava ao lado dele, Baal e a mulher dele. E o segundo novilho havia sido oferecido no altar que haviam erguido. Ao invés da família de Gideão, ao invés dos líderes do povo de Deus ficarem felizes, eles foram questionar. O texto diz que eles perguntaram: quem fez isso? O povo ficou escandalizado. Quando examinaram e perguntaram ao redor, concluíram: Gideão, filho de Joás, fez isso. Sempre tem alguém para dar o endereço onde você está. Sempre tem um dedo duro. Deus deu uma ordem. Os midianitas estavam assolando por 40 anos. Os midianitas roubavam os alimentos, roubavam a prosperidade. O povo de Deus estava sofrendo. E Gideão, ele começou a malhar o trigo no lagar, que era lugar onde se amassava a uva. Ele estava fazendo isso escondido, porque os midianitas, eles não deixavam o povo de Deus comer do fruto da terra, comercializar, prosperar, crescer, porque eles invadiam, irmãos, eles invadiam, roubavam tudo, deixavam o povo de Deus na miséria. Coisa legal, não, irmãos? Coisa boa, não? A vida da pessoa está lascada, lascada, lascada. A pessoa não para perguntar: por que eu sirvo um Deus que é tão grande e minha vida está lascada? O crente tem que fazer essa pergunta. 40 anos vivendo lascado. 40 anos os midianitas com autoridade entravam lá, roubavam, levavam tudo, não deixavam eles prosperarem, eles não podiam comercializar, eles estavam passando necessidade e os midianitas enriquecendo cada vez mais. É isso que o diabo faz. Por que os midianitas estavam com autoridade sobre o povo de Deus? Porque tinha altares levantados para as trevas no meio deles. A começar da casa do pai de Gideão. Deus não estava chamando Gideão para uma tarefa fácil, não, irmãos. Ele ia confrontar a sua família. Não era uma tarefa fácil. Não pense você que você é a última bolacha do pacote. Quem é você na fila do pão? Né? Quem sou eu na fila do pão? Somos nada, não somos melhores do que ninguém. O apóstolo Pedro diz nas suas epístolas que tribulações, sofrimentos como os nossos estão passando também os irmãos no mundo inteiro. Deus tinha bênção, Deus tinha prosperidade, mas os altares tinham que ser quebrados. Irmão, esse negócio de que pega a Bíblia, eu vou mostrar. Pega a Bíblia, me dá uma Bíblia aí, que eu não quero tirar essa aqui. Cadê as Bíblias? Não quero tirar a minha, senão eu vou ter que mexer aqui. Dá uma Bíblia, irmão Christian, nesse momento entregando uma Bíblia. Obrigada, irmão. Esse negócio do crente pegar a Bíblia dele, não, estou fazendo a minha parte. A família está lascando, cheio de problemas, e o crente vem para a igreja, põe a Bíblia e vem. Não quebra altar nenhum. Você acha que é mágica? Senhor, vai, visita, você mora lá, meu filho. Ele já está visitando com a sua presença. É você que mora na sua casa. Vem com a Bíblia e deve vir à casa do Senhor e deve vir. Não quer confronto, não quer problema, não quer se indispor, não quer se impor. Não é isso que eu estou vendo aqui.
Deus ia trazer bênção sem medida, ia expulsar aqueles exércitos de inimigos de Midianita, ia trazer a paz, a prosperidade sobre a nação, mas eles tinham que jogar fora, que quebrar, destruir altares erguidos aos deuses pagãos, irmãos. Deus não quer conversa. Gideão poderia ter dito: não é minha casa, é a casa do meu pai. O que eu tenho a ver com isso? Deus disse exatamente para Gideão. E ele fez exatamente o que o Senhor havia ordenado. Queridos, o ato de Gideão derrubar os altares a Baal simboliza que ele está rejeitando aquilo, que ele não faz parte, que ele não quer aquela influência para a vida dele. Talvez na sua casa não tenha um altar de pedra, com alguns bonequinhos ali em cima, que eu não posso dizer o nome, né? Talvez não tenha isso. Mas tenha o altar da desobediência, o altar da rebelião, o altar da vaidade, o altar do consumismo, o altar da imoralidade sexual, o altar da religiosidade. O altar desgraçado é o altar da religiosidade. O crente está indo para o inferno, mas ele é crente. Vai chegar no inferno com a carteirinha dele: ó, diabo, eu mereço estar aqui, porque eu fui um crente lascado, a minha vida inteira está aqui, carteirinha de crente lascado, deixa eu entrar. Talvez ele não, tu vai acabar com o meu inferno, você não vai não. Queridos, Deus deu uma ordem para Gideão: quebre os altares. Eu quero trazer bênção, eu quero trazer alegria, eu quero trazer paz para o povo, prosperidade, mas os altares malignos devem ser quebrados. Que altar foram erguidos na sua casa? Altar dos vícios? Altar dos ataques satânicos? Fracassos matrimoniais? Altar do orgulho? Altar da raiva, altar da rebelião? Isso tem que ser quebrado, irmãos. Pastora, como eu faço para quebrar? Ore e peça ao Espírito Santo que dê você discernimento. Você não é crente? Você está aqui para tomar ceia porque você é crente. No mínimo, você é crente. Então, você tem que buscar diante do Senhor. Novamente eu afirmo, talvez você não tenha um altar com bonequinhos, com aqueles bonequinhos chamados ídolos ali em cima na sua casa. Até porque você é crente. Eu acredito que você é crente, que você não tem isso lá. Mas pode ter altares, irmãos, altares erguidos para a carnalidade dentro da sua casa, que você tem que confrontar. Você pensa que é fácil criar filho? Você pensa que é fácil? Não é não, irmão, é difícil. Não é difícil? Difícil. É difícil, querido. Você tem que confrontar. Você não pode aceitar tudo. Você tem que confrontar. Você tem que, de alguma maneira, ser usado por Deus para quebrar esses altares da sua casa, onde estruturas malignas estão sendo alimentadas. Uma vez nós fomos orar por uma irmã aqui, que ela pediu oração, e ela abriu o coração, ela deve estar assistindo o culto, e ela abriu o coração para nós, e nós começamos a orar. Manifestou um demônio tão violento que essa irmã espumava, irmãos, parecia que ela tinha engolido uma caixa de sabão em pó, de tanto que ela espumava. O Gil teve que correr aqui, pegar um bolo de papel, toalha. À medida que a gente fazia a libertação, tinha que ir secando aquela espuma que saía da boca dessa irmã. E Deus deu uma visão a Êxola. A Êxola falou assim: mãe, esse demônio ele é muito forte, porque por muitos anos esse demônio está sendo alimentado. Quantas raivas, rancores, que são estruturas carnais, alimentam as trevas. Você sabia disso? A raiva, o rancor, a falta de perdão, orgulho, rebelião, imoralidade, fraqueza, fracassos conjugais, vícios, ataques satânicos, alimentam
alimenta, irmãos, os altares aos demônios. O apóstolo Paulo falou: irai-vos e não pequeis. Não deixe a ira virar para o dia seguinte. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Quantos altares da carnalidade são erguidos dentro do nosso lar e da nossa casa? Tem que confrontar. Tem que dizer: isso aí não é de Deus, não. Ó, pastora, mas eu vou ficar... E daí, irmãos? E daí? Eu repito uma coisa que eu sempre estou falando: a dor não é minha, é sua. O problema não é meu, é seu. Se você não quer se livrar do problema, nem se livrar da dor, você vai continuar convivendo com isso. O povo de Deus ficou 40 anos sendo saqueado pelo midianita. Eu acho que naquele meio devia ter algum servo de Deus que clamou ao Senhor, que o Senhor ouviu. Porque o anjo do Senhor desceu a Gideão e falou com ele, se apresentou diante dele, deu um chamado espiritual para ele. Deus disse o que ele tinha que fazer para acabar com tudo aquilo. E não ia ter vitória. Esse é o problema da batalha espiritual. Tem crente que só quer ser os 300 de Gideão na batalha, mas não quer quebrar altar. Se você não quebrar altar, você vai ser derrotado na batalha, nem mesmo com Gideão à frente. Você vai ser derrotado na batalha. Sabe, queridos, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, o Senhor diz: mas assim lhes fareis, destruirei os seus altares, quebrarei as suas imagens, cortarei seus ídolos e queimarei as suas esculturas. Você consegue entender que é abominação, Senhor? Todas as vezes, irmãos, tudo aquilo que exige de você serviço, adoração e dedicação é um Deus na sua vida. Tudo. Tudo. Tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida virou um Deus. E a esse Deus você vai ficar levantando altares. Porque você vai ter que fazer a vontade. Antes mesmo de Acabe permitir que Jezabel levantasse altares a Baal, ele começou levantando altares para ela. Ele não era homem para confrontar a mulher dele, para dizer: cala a boca, mulher. Não posso falar isso. Falou: mulher querida, fica na tua. Não vão dizer que eu estou disseminando a violência. Ô, mulher querida, fica na sua. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele não era homem para isso, irmãos. Ele não tinha coragem. Antes dele levantar um altar a um Deus de pedra mesmo, ele levantou altar para a mulher dele. Ele alimentava a vaidade, o orgulho, a autossuficiência dela. Ele não confrontava. Aquela mulher foi inchando, um espírito das trevas foi tomando conta de Jezabel, ao ponto dessa entidade que tomava conta de Jezabel ser citada lá no livro do Apocalipse. Aquela entidade é citada lá. Antes dele levantar altar a Baal e fazer com que o povo de Deus se prostituísse com as oferendas a Baal, Acabe servia a Jezabel. Ele alimentava a vaidade, ele alimentava o orgulho dela, ele alimentava, irmãos. Também foi um casamento errado, porque o próprio pai de Jezabel era um rei pagão que servia a Baal. Quando ele casou com ela, ela trouxe todos os seus deuses. Quando ele deitou com ela na cama e fez sexo com ela na cama, aqueles demônios dos seus pais que estavam nela passou para ele, porque não serão os dois uma só carne, por isso que não pode ter adultério. O que o adultério faz? Você traz para o seu corpo a mesma entidade que está naquela pessoa, vem para você. Ai, mas não é entidade, porque a pessoa é boazinha. Me poupe, irmãos, a pessoa está traindo e ela é boazinha? O que é isso? Pode ser até boazinha,
boazinha, mas é obra das trevas. Prostituição é pecado, querido. É obra das trevas. E vai para o inferno se não tiver perdão e não abandonar. Você pensa que é brincadeira, irmãos? Por isso, Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, ele fala, e deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. O verbo unir, ali no original, significa cimentar, juntar. E depois, Paulo, lá em Romanos, ele fala que aquele que se une ao Senhor não pode se unir a uma prostituta, porque se torna um corpo com ela. Amém? Não espere, dentro da sua casa, ser levantado um altar de pedra a um espírito das trevas. Quando isso acontecer, é porque você já está perdido, porque a sua casa já está perdida. Veja se não tem altares à carnalidade, à vaidade, ao orgulho, à religiosidade, à rebelião. Peça ao Espírito. Irmãos, isso não é uma coisa que um pastor vai na sua casa e fala, ô irmão, não é assim não, irmãos. É uma coisa que você, como crente, tem que ver. É você que tem que ver. Meu Deus, meu marido, minha esposa, meus filhos, Senhor, tem misericórdia. Somos nós que temos que pedir ao Senhor discernimento, graça, porque não é briga. Isso não se ganha numa briga. Não. Quando eu falo de destruir altares, não é briga na família. Não é isso não, irmãos. É firmeza, é postura, é fazer como Daniel decidiu firmemente, é destruir. Altares têm sido alimentados dentro da tua casa. Você está esperando um Baal ser levantado, uma imagem, um ídolo de verdade, quando a carne está sendo alimentada dentro da tua casa. E você é conivente. Acabe foi conivente. Ele podia ter cortado Jezabel desde o começo. Ele poderia ter dito à mulher, o negócio é o seguinte, lá com teu pai, você serviu a Baal, aqui em casa não, aqui é diferente. Também ninguém mandou ele entrar nesse babado forte. Entrou porque quis. Ninguém mandou ele fazer aliança com mulher que servia as trevas. Isso já era condenado desde o começo no Velho Testamento. Queridos, vamos levantar altares dentro da nossa casa. Vamos observar comportamentos. Será que às vezes a gente não está repetindo comportamentos do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós? Talvez comportamento, talvez eles estivessem na ignorância. Não estou falando que as pessoas do seu passado fizeram de maldade, não. Mas nós temos que discernir o que está acontecendo. Vamos, irmãos, reservar tempo de qualidade para adorar ao Senhor. Não foi isso que nós fizemos essa semana? Não levantamos um altar de oração? Como é gostoso. É tão bom, irmão, que o inimigo se levanta. Toda semana que tem semana de oração e de jejum, o diabo se levanta, não se levanta? O que não era para acontecer, começa a acontecer. Queridos, comece a limpar a sua vida. Tem pecado? Confesse. Pecado confessado é pecado perdoado? Não. Pecado confessado e com atitude de arrependimento. Porque tem um monte de gente confessando pecado e continua na mesma lama. Ai, pecado confessado é pecado perdoado. Não é não. Só é perdoado se você tiver arrependimento. Tem que arrepender. Abandone a iniquidade. Porque o Senhor não ouve orações que saem da boca de um pecador, a não ser para ele confessar os seus pecados, seu arrependimento e abandonar. O sangue de Cristo
é a moeda de compra, é o resgate, é a nossa limpeza, é a aliança, é o sangue de Cristo que nos garante a vitória. Amém. Eu gostaria que você ficasse de pé. E nesse momento nós vamos fazer uma oração juntos. Bom, sabe, eu já aprendi que dentro de uma mensagem, nem tudo é para a gente. Um pouquinho é para o irmão, outro pouquinho. A gente se encontra dentro de alguns pontos da mensagem. E às vezes o Espírito Santo fala durante a mensagem algo para nós que o pregador nem falou. Uma vez um irmão disse para mim, pastor, eu fui tão abençoado com aquela palavra. Quando eu falei, eu pensei, não foi eu que disse, não. O Espírito Santo falou com ele durante a pregação. Alguma coisa dessa palavra acendeu uma luz em você, despertou você para altares levantados para as trevas na sua casa, na sua família. Às vezes não é você, é a história de alguém que anda com você, entendeu, irmão? Você está entendendo, querido? É duro ser a pessoa que enxerga. Aprende isso, é duro ser a pessoa que está enxergando. Porque sobre nós pesa uma grande responsabilidade. Se você se identificou em algum ponto dessa mensagem, você vai fechar os seus olhos. E se você não se identificou, você é um anjo de Deus. E se você não se identificou, nesse momento o Senhor vai te levar para a eternidade, porque você já está perfeito, santo, né? Mas se você se identificou, você vai abaixar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração, você vai fazer essa oração junto comigo. Pai Celestial, eu te agradeço pelo poder do teu altar levantado, onde tem o sangue de Cristo. Eu te convido a me ajudar a construir e manter altares que te glorifiquem e tragam a tua presença, a minha vida, a minha família, em nome de Jesus. Agora eu vou orar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, debaixo da autoridade desta palavra, com a autorização desse meu irmão e desta minha irmã, em o nome do Senhor Jesus, todo altar levantado para as obras das trevas, que foi levantado na história desta família. E muitas das vezes esse irmão e esta irmã não foi a pessoa que fez isso, mas tem recebido visitações e interrupções das trevas, porque um portal foi aberto no passado. Em nome do Senhor Jesus, todo o altar das trevas levantado, seja ídolos, seja invocação de entidades, sejam oferendas que alimentaram altares, seja carnalidade que foi realizada por anos e anos, gerações em gerações, e se tem perpetuado. Em o nome do Senhor Jesus, eu dou uma voz de comando. Este altar de morte, este altar de culpa, este altar de perda, este altar de enfermidade, este altar de bancarrota financeira, este altar de destruição conjugal, em nome de Jesus, eu dou uma voz de comando a este espírito, a esta entidade
entidade das trevas que foi invocada e alimentada, aí não é o teu lugar. Nesse momento, esse altar é quebrado pelo poder, pelo sangue de Jesus. Se foi o pai, a mãe, o avô ou a avó que levantou este altar, em nome de Jesus, este altar é quebrado nessa noite. Pedra sobre pedra é lançado por terra em nome do Senhor Jesus. E eu te dou uma voz de comando, entidade das trevas que de forma oculta tem se escondido nessa vida, pega agora a tua bagagem, em o nome do Senhor Jesus. Vai saindo agora, saia daquele quarto, saia daquela cama, saia daquelas panelas, saia da conta corrente, saia do ambiente de trabalho, sai da vida dos filhos, sai da vida da esposa, da vida do marido, em nome de Jesus. Pega a tua bagagem e saia em nome do Senhor Jesus. Que a graça bendita do nosso Deus e o Espírito Santo, como um óleo refrescante, se derrame sobre o altar da tua vida, e que o fogo do Espírito Santo queime este altar em serviço, em adoração ao Senhor, eternamente, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.